Bem, a gente falou sobre termo de referência. Agora, entrando na área de engenharia e arquitetura especificamente, qual é a diferença entre anteprojeto, projeto básico e projeto executivo? Quando eu comecei a trabalhar com contratação integrada no DENIT, lá em 2012, 2013, a gente pegou a lei do RDC e a definição de anteprojeto era menos imprecisa do que a nova lei de licitações. Quer dizer, houve uma evolução na interpretação do que é um anteprojeto. Foram incorporados outros elementos que devem constar no anteprojeto em relação ao RDC. Então, o RDC tinha menos elementos, veio a lei das estatais, né, incorporou mais alguns elementos no anteprojeto e veio agora, né, a nova lei de licitações que incorporou mais elementos ainda. Mas independente do número de elementos que devem ter mínimos na elaboração do anteprojeto, o anteprojeto, diferente do projeto básico, ele abre um leque de interpretação do que deve ter no anteprojeto muito grande. E eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal, por quê? Quando eu estava lá no DENIT, a gente recebia muita doação de projeto para fazer obra. Por quê? Um determinado governo estadual, municipal, conseguiria, por exemplo, um recurso, por exemplo, emenda parlamentar para fazer uma determinada obra de interesse daquele município. Fazer um viaduto numa rodovia federal. Ele consegue o recurso, mas o DENIT não tinha projeto. O que esse governo estadual ou municipal fazia? Doava o projeto para o DENIT. Só que muitas vezes esse projeto vinha com as normas estaduais. E as rodovias federais têm que seguir as normas do DENIT, que são mais restritivas. E dava muito problema. Quando saiu o RDC, o que aconteceu? O pessoal pegou a definição de anteprojeto, né, e começou a apresentar anteprojetos para conseguir executar obras por contratação integrada com baixo nível de informação. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Recebi um anteprojeto, que era o seguinte, uma planta do Google com um traçado em vermelho do ponto A ao ponto B. Extensão, 100 km. Pegou o custo médio gerencial que está no site do DENIT, por exemplo, 4 milhões o quilômetro, multiplicou por 100, 400 milhões. Está aqui o orçamento da obra. Especificações técnicas. Pegou cópia de alguns manuais do DENIT, colocou em anexo, umas 20 páginas de cópia de manual técnico, está aqui o meu anteprojeto. Eu vou licitar um anteprojeto com esse nível de informação? Sim ou não? Pessoal, se eu licitar um anteprojeto com esse nível de informação, o que vai acontecer na licitação? Deserta ou fracassada. Deserta, ninguém vai querer se arriscar a entrar numa licitação, né, com pouca informação. Ainda mais uma contratação integrada, onde não cabe aditivos contratuais, salvo algumas exceções que eu vou falar mais adiante. E também o que acontece? A licitação da fracassada, por quê? A empresa incorpora esse risco no projeto, no empreendimento. Só que ao incorporar esse valor do risco na proposta, o valor fica muito acima do preço de referência da licitação deserta. Ou pior ainda, entra uma aventureira, aceita o preço de referência e não consegue executar a obra com aquele valor apresentado. Então, você aceitar um anteprojeto com nível de precisão muito baixo é ruim. Agora, se eu tenho um anteprojeto com nível de precisão muito alto, eu posso ser questionado, então por que não fez um projeto básico? Então, a gente tem que definir, em cada órgão, em cada instituição, o que deve constar no anteprojeto de engenharia. Na época, uma das últimas ações minhas, lá como coordenador geral de projetos, foi elaborar uma norma específica de anteprojeto, né? Eu não, a minha equipe, né, lá, os coordenadores, uma norma de anteprojeto para rodovias. De tal forma que ficasse bem claro, olha, essas informações são as mínimas e tem que ter no mínimo isso para eu aceitar como anteprojeto. Outra falha comum que acontecia na época também. Eu tenho um projeto executivo aqui que está desatualizado. Eu vou lá, risco o nome projeto executivo e escrevo anteprojeto. Pronto, eu tenho um anteprojeto pronto. Posso fazer isso? Não. Uma coisa é imprecisão de informação. Outra coisa é informação errada. Eu posso aproveitar um projeto executivo defasado para servir de base para um anteprojeto. Mas o que eu faço? É como descascar uma tangerina com os gomos podres. Eu tiro os gomos podres e deixo os gomos bons.
pego o projeto executivo, tiro as informações erradas ou desatualizadas e deixo somente as informações, né, que eu considero como certas, adequadas. O que acontece, por exemplo, na área de infraestrutura? Eu sei que alguns aqui não trabalham com infraestrutura, mas eu vou dar um exemplo prático que consegue atender bem a informação que eu quero passar para vocês. Toda vez que eu vou fazer uma terraplenagem, vou fazer um aterro, eu tenho que pegar solo, eu tenho que pegar material de algum local, transportar e colocar no local do aterro e compactar. Resumidamente, é isso que é feito. Quer dizer, são atividades simples. Eu escavo no local chamado jazida, um solo bom, transporto, descarrego, espalho e compacto. Isso é um trabalho de terraplenagem em aterro. Pois bem, o que acontece? Um dos maiores custos da terraplenagem é o custo de transporte desse material. Então, se eu faço um projeto de terraplenagem, eu vou buscar as jazidas mais próximas, de tal forma que eu reduzo o custo de transporte. E é isso que o controle olha. Ele vai direto na distância de transporte. Por que você não pegou uma jazida mais próxima? Porque ele sabe que se eu pegar uma jazida mais próxima, eu reduzo o custo. Então, esse anteprojeto, esse projeto executivo foi transformado em anteprojeto, pegou uma jazida que foi estudada há 20 anos atrás. Pessoal, essa jazida, se ela não existe mais, isso é um erro grosseiro no anteprojeto. Então eu não posso usar uma jazida que não existe como base para um anteprojeto. Isso é erro de anteprojeto. Agora, o que é imprecisão? Bem, como é que eu quantifico o volume da jazida? Eu faço um levantamento topográfico e faço sondagens. Baseado no levantamento topográfico e na sondagem, eu consigo calcular o volume de material que é aproveitável para essa jazida, para essa terraplenagem. Bem, essa quantificação do volume, ela é imprecisa. Até mesmo porque eu não tenho visão de raio-x para saber o volume certo do material que está ali naquela jazida. Eu posso ter um pouco a mais e um pouco a menos. Se eu faço um contrato por preço global ou por preço unitário, eu faço o ajuste no contrato buscando outra jazida e aumentando o custo de transporte. Na contratação integrada, não. Se a jazida se exaurir por imprecisão de projeto, isso não é erro de projeto. A empresa não tem direito ao aditivo. E o anteprojeto não é considerado errado. Então eu tenho que ter conhecimento, né, de engenharia para ter essa interpretação, eu tenho que ter conhecimento legal, tenho que ter conhecimento gerencial para chegar e aceitar ou negar determinados pleitos. Mas vamos lá. André, você falou que o anteprojeto ele tem um nível de precisão menor que o projeto básico, mas não pode ter muita imprecisão porque torna a obra, a contratação inviável, né? Porque a licitação pode dar deserta ou fracassada. Eu não posso ter informação errada. Mas quais são as informações mínimas que tem que ter no anteprojeto? E aí esse enfoque eu tenho que dar. A lei fala, apesar de não citar de forma explícita, o que tem que ter de mínimo de informação para compor o meu anteprojeto. Mas a própria lei recomenda você normatizar, né, o que é um anteprojeto dentro do seu órgão. Vamos lá. Anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. Então, no mínimo, o quê? Demonstração e justificativa do programa de necessidades, no caso de edificações, né, tem que ter um programa de necessidades, a avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, né, isso não tinha na lei do RDC nem na lei das estatais, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. Pessoal, essa é a palavra-chave aqui da letra A. Nível de serviço desejado. Qual é o nível mínimo que eu preciso para atender as necessidades da sociedade ou daquele público que vai se beneficiar da execução daquela obra? Se eu estou construindo uma rodovia, né, eu vou definir, né, o nível mínimo de serviço desejado. Através do quê? Dos parâmetros de execução de projeto. Raio de curvatura, inclinação da pista, né? O tipo, a vida útil daquele pavimento, o tipo de pavimento. Então tudo isso, né, vai servir de subsídio para definir o nível mínimo de serviço desejado.
Condições de solidez, segurança e durabilidade. Então, por exemplo, a vida útil de um pavimento rígido, né, ou de um pavimento CBUQ, né, concreto bituminoso. Concreto bituminoso, 10 anos. Então, a vida útil, 10 anos. Né? Condições de solidez, segurança, então, raio de curvatura. Então, a partir do momento que eu faço uma rodovia, eu vou ter raios mínimos e rampas máximas que devem ser obedecidas. E isso tem que estar no anteprojeto. Se eu vou construir um prédio, eu tenho que definir, né, área mínima por pessoa, número de salas, área de estacionamento, número de vaga de estacionamento, o padrão de acabamento, né, dos revestimentos. São o quê? Parâmetros mínimos para que a empresa elabore a sua proposta e execute o projeto e execute a obra conforme as expectativas da administração pública. Prazo de entrega. E eu tenho que tomar cuidado, por quê? O anteprojeto não me permite fazer um cronograma físico-financeiro detalhado. Mas baseado em projetos anteriores, baseado na experiência dos profissionais que estão atuando nesse projeto, eu consigo fazer um cronograma físico adequado para aquele tipo de empreendimento. É claro que após a elaboração dos projetos por parte da contratada, eu vou ter condição de fazer um ajuste no cronograma físico, mas eu não posso alterar o prazo de execução. Então, independente se for projeto básico, o prazo de execução tem que ser compatível com o tipo de empreendimento a ser executado. Eu passei uma situação uma vez que um determinado gestor queria construir um prédio, a conclusão de um prédio, em 6 meses. Eu falei, olha, é impossível fazer em 6 meses, porque esse prédio vai ter elevador. Então a empresa construtora não vai assinar um contrato de instalação de elevador antes de assinar o contrato com a administração pública. Então, ela assinou o contrato, aí vai assinar o contrato de instalação de elevador. A instalação do elevador vai demorar de 8 a 10 meses para fabricação e instalação. Como é que eu vou fazer um prazo de execução de um prédio onde, de acordo com as regras de mercado, a instalação do elevador vai demorar de 8 a 10 meses? Eu estou colocando um cronograma inviável. André, saiu no anteprojeto ou no projeto um cronograma inviável de 6 meses. E a empresa entrou com um pleito alegando o seguinte, que o fabricante do elevador só consegue entregar e instalar o elevador com 10 meses. O que eu faço? Eu posso aditivar esse contrato e fazer dilação de prazo? Não. Porque é uma exigência que foi colocada no edital. Ah, André, mas, poxa, tecnicamente é inviável fazer. Sim, tecnicamente é inviável. Lá no edital não poderia ter colocado 6 meses. Devia ter colocado no mínimo 10 meses, mais adequado 1 ano. Como é que eu resolvo o problema? Eu não resolvo. Posso aditivar o contrato? Não, porque se eu aditivar o contrato, além de ferir a vinculação ao instrumento convocatório, eu firo o princípio da isonomia. Vamos supor, hipoteticamente, uma empresa chega e olha aquele prazo por 6 meses. 6 meses é inviável fazer, não vou entrar na licitação. Eu perdi a oportunidade de ter outros licitantes por causa de uma restrição, né, tecnicamente inviável. E aí, o que eu faço? Rescisão contratual. André, rescisão amigável? Não. Rescisão unilateral com aplicação de penalidade. Vou chamar outras licitantes, ninguém vai aceitar. Vou ter que relicitar. Então, aquele tempo que teoricamente eu ganhei reduzindo o prazo de execução da obra, eu perdi porque eu vou ter que relicitar a obra. E relicitar o quê? A continuidade de uma obra inacabada, que gera custo maior. Porque eu vou ter retrabalhos dos serviços que já foram feitos e perdidos, eu posso ter roubos durante o período de licitação na obra, eu vou ter custo de vigilância. Então, muito cuidado quando definir prazos inviáveis de execução. O prejuízo é sempre maior. Eu tenho que aplicar nos meus contratos prazos viáveis de execução. É muito fácil você reduzir um prazo de uma obra. Eu tenho uma obra que eu previ 2 anos de execução, coloquei num software de gerenciamento, por exemplo, o MS Project, aí o meu chefe fala, não, essa obra tem que ser feita em 1 ano. Aí eu vou lá, dobro a equipe. Quando eu dobro a equipe do meu projeto, a obra cai para 1 ano.
Aí o meu chefe fala, não, tem que ser em 6 meses. Eu dobro de novo, eu quadruplico a equipe anterior. O prazo cai para 6 meses. Então, é fácil fazer um cronograma inviável. Agora, executar um cronograma inviável é impossível. Só que se entrou no contrato, eu não tenho o que fazer. André, mas há um interesse público envolvido, vai ser mantido o contrato assim mesmo. Eu posso manter esse contrato com prazo de execução de 6 meses? Se estiver bem justificado, pode. Só que vai acontecer o seguinte, eu não posso alterar o cronograma contratual, ele continua como 6 meses. E o que vai acontecer? A empresa vai estourar o prazo de execução, vai receber as penalidades por atraso, vai estourar o limite de penalidade, que via de regra costuma ser 10% do valor do contrato. Eu posso manter um contrato ainda assim? Sim. Se você justificar o interesse público, pode. Só que o risco envolvido é altíssimo, né? Da empresa abandonar a obra, fazer o serviço mal feito, porque ela está tendo prejuízo, né? Então, a recomendação que eu sempre passo é o seguinte, estude muito bem o cronograma físico de execução. Não coloque prazos de execução inviáveis para atender a pressões externas. Como eu falei antes, a sociedade não quer obra, ela quer o benefício gerado pela obra. Ela quer a escola, o hospital funcionando. Só que a obra é um mal necessário e consome tempo. E se eu não colocar um prazo adequado de execução, eu não consigo atender às expectativas da sociedade. Estética do projeto arquitetônico, no caso de edificações, traçado geométrico, no caso de rodovias, ferrovias, né, estradas, e ou projeto da área de influência, por exemplo, barragens, né, quando cabível. Então, esses estudos têm que estar constantes também no anteprojeto. Essa linha D não tinha na lei do RDC, foi incorporado na nova lei de licitações. Parâmetros de adequação ao interesse público, economia na utilização, facilidade na execução, impacto ambiental e acessibilidade. A gente sabe que hoje as questões ambientais estão muito em pauta, a acessibilidade também, né? Os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, ele bate muito em instalações públicas que não atendem à acessibilidade. Então, é importante resolver esse problema na fase de projeto. Faça um projeto atendendo às questões ambientais de acessibilidade. Porque depois, para você adequar uma edificação já pronta para atender questões ambientais de acessibilidade, o custo do empreendimento sai muito mais alto. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. Então, eu não tenho um projeto detalhado, mas eu tenho ponto de início e ponto de fim da rodovia. O meu prédio, eu tenho o número de pavimentos, eu tenho por pavimento que tipo de ocupação vai ter em cada pavimento, se vai ter uma biblioteca, se vai ter um arquivo, se vai ter área de escritório, se vai ter restaurante, se vai ter área de vestiário, estacionamentos, né? Então isso tem que estar, essa concepção tem que estar bem definida no anteprojeto. Um aspecto importante que foi incorporado na nova lei também, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. Então, eu tenho um projeto desatualizado que serviu de base para fazer um anteprojeto. Aproveitei as informações corretas dele e incorporei no anteprojeto. Eu posso disponibilizar esse projeto desatualizado? Sim, mas tem que deixar bem claro para os licitantes. Isso aqui é um projeto desatualizado. Ele está disponibilizado para consulta. Mas o que vale é o que está no anteprojeto. Levantamento topográfico e cadastral. Então, tanto a topografia como o próximo, né, pareceres de sondagem, tem que estar disponibilizados no anteprojeto. O que pode acontecer é o seguinte, eu ter normas mais flexíveis para anteprojeto no levantamento topográfico e de sondagem. Por exemplo, eu vou fazer a sondagem para uma rodovia, para um projeto executivo. Eu vou fazer uma sondagem a cada 200, 300 metros. Não, é anteprojeto, eu vou fazer uma sondagem a cada 1 quilômetro. Se no meu normativo eu coloquei uma defasagem maior de sondagem, o projeto não está errado, o anteprojeto. Ele está o quê? Menos preciso que um projeto executivo. E por que eu falo isso? Para quem não é engenheiro e arquiteto, né, a sondagem vai me dizer qual é o perfil do subsolo, quais são as camadas de solo que eu tenho embaixo do subsolo. E essas camadas
vão afetar diretamente o custo da execução do projeto. Se é uma sondagem para fazer fundação, quanto pior a qualidade do solo, mais cara a fundação. Se é para fazer, por exemplo, uma escavação para uma terraplenagem, né, quanto mais duro o solo, maior o custo para a retirada desse material. Se eu vou fazer um aterro, quanto pior a qualidade do suporte desse solo, né, mais caro sai a terraplenagem. Então, é importantíssimo eu saber o que está embaixo do subsolo. Mas por mais que eu faça sondagens, sempre vai haver uma imprecisão. Por quê? Entre uma sondagem e outra, o comportamento do subsolo pode mudar. Para quem é engenheiro, a gente sabe bem que a argila mole, né, uma argila muito macia, muito mole, ela é ruim para fazer aterros e ela é muito ruim para fazer fundação. Então, o que acontece quando aparece uma camada de argila mole? Aumenta o custo da obra. Eu fiz uma sondagem aqui, não achei argila mole. Eu fiz uma sondagem aqui, não achei argila mole. Entre uma sondagem e outra, apareceu uma camada de argila mole. Houve erro de projeto? Não. Houve o quê? Uma imprecisão do projeto. A empresa pode solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro numa contratação integrada, alegando que o anteprojeto não pegou essa camada de argila mole? Não. Por quê? Porque o anteprojeto não está errado, ele está impreciso. E anteprojeto é impreciso. Então, nesse caso específico, o fiscal tem que ficar muito esperto para não aceitar um pleito de reequilíbrio econômico ou de acréscimo de serviços indevido. Okay? André, e quando que poderia haver um erro nessa sondagem? Aí, essa pergunta é interessante. Eu fiz uma sondagem nesse ponto. Não achei argila mole. A empresa fez a sondagem no mesmo ponto e achou. Opa, então a sondagem que eu fiz está errada. E isso cabe um aditivo contratual para a empresa, além de responsabilizar quem gerou, né, quem causou o erro no anteprojeto. Continuando, memorial descritivo dos elementos de edificação dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Então, por exemplo, a questão da edificação, né, tá destacado aqui. Eu tenho que ter padronagem para acabamento. Uma coisa é eu colocar porcelanato, outra coisa é eu colocar piso cerâmico normal. A diferença de custo é muito grande. Uma coisa é eu colocar granito, outra coisa é eu colocar mármore. Uma coisa é eu revestir as paredes com pintura acrílica. Outra coisa é revestir as paredes com pintura PVA. Então, essa diferença de custos, né, afeta a elaboração da proposta e afeta também a expectativa de quem está contratando sobre os acabamentos daquela edificação. Vai ter um sistema de controle de acesso, vai ter um sistema de vigilância, sistema de ar-condicionado, se vai ser central ou se vai ser por unidade, split. Tudo isso aí tem que estar sendo descrito no anteprojeto, porque além de afetar o custo, vai, vamos dizer assim, retratar a expectativa do contratante em relação ao que ele vai receber no final do empreendimento. Bem, falamos o que é o anteprojeto. O anteprojeto é um projeto de engenharia cujo nível de precisão é menor, né? E agora a gente vai ver a definição do que é um projeto básico. Só que antes de entrar na definição legal do projeto básico, vamos ver qual é a definição técnica de projeto básico. E por que eu estou falando isso? A definição de anteprojeto legal está alinhada com a definição técnica de anteprojeto. A definição técnica de projeto executivo também bate com a definição legal. O projeto executivo é o conjunto de informações necessárias e suficientes para se executar a obra. É isso que fala a lei e isso é que fala a definição técnica. O anteprojeto, como nós descrevemos aqui, está perfeitamente alinhado com a definição de anteprojeto do ponto de vista técnico. Agora, projeto básico, não. Então, para entender como é que funciona o projeto básico, vamos ver a evolução do projeto. Eu começo com o programa de necessidades, faço o meu anteprojeto, ele evolui para um projeto básico. Qual é a diferença, do ponto de vista técnico, de um projeto básico para um anteprojeto? O grau de precisão. Então, o projeto básico tem mais informações e é mais preciso do que um anteprojeto.
O que é um projeto executivo? É uma evolução do projeto básico. Qual é a diferença do básico para o executivo? O executivo tem mais precisão e mais informação do que o projeto básico. Então, o projeto básico estaria num nível intermediário entre o projeto executivo e um anteprojeto, do ponto de vista técnico. Perfeito. Agora vamos lá. Vou pegar um exemplo prático. Eu estou construindo um prédio e eu vou fazer a quantificação da estrutura de concreto. Se eu tenho um projeto de arquitetura e vou fazer o estrutural, eu consigo fazer um pré-dimensionamento da estrutura de concreto, de lajes, vigas e pilares. Quando eu faço o pré-dimensionamento, por exemplo, entre uma viga e outra eu tenho a distância de 5 metros. Um vão de 5 metros vai me proporcionar uma viga de 50 centímetros, via de regra. Então, eu consigo pré-dimensionar a estrutura. Quando eu pré-dimensiono a estrutura, eu consigo estimar o volume de concreto. Se eu tenho o traço do concreto, quer dizer, eu tenho a quantidade de areia, cimento, brita e água que vai compor esse concreto, né? Eu tenho com o volume a quantificação do valor do concreto que vai ser incorporado. Eu tenho como definir o valor das formas. Se eu tenho uma taxa de armadura baseada em histórico de obras anteriores, eu consigo chegar no preço do concreto armado. Eu tenho eu tenho o volume, eu tenho a taxa de armadura e eu tenho o traço do concreto. Eu defino o preço do concreto. Volume vezes preço unitário vai dar o valor total de concreto daquela edificação. Isso, a nível técnico de projeto básico, é perfeitamente aceitável. Instalação elétrica. Eu tenho todos os pontos de instalação elétrica. Eu tenho um valor médio por ponto, eu tenho um valor médio por lâmpada, eu tenho um valor médio por tomada, por interruptor, por disjuntor. Então, se eu tenho um número de pontos, eu consigo, né, definir um valor unitário para cada ponto, vezes a quantidade de pontos, o valor total para a instalação elétrica. Para nível técnico de projeto básico, ok. Então, pessoal, erradamente, muitos órgãos públicos trabalham com projeto básico com esse nível de informação. Porque confundem a definição técnica de projeto básico com a definição legal. Só que para eu licitar uma obra, eu tenho que ter um projeto básico. Exceção contratação integrada, que eu uso um anteprojeto. Mas, a partir do momento que eu apresento um projeto básico com esse nível de informação, eu não atendo o que está na lei. Porque apesar da lei, em algumas situações, definir mal algumas questões técnicas, ela define muito bem, de forma precisa, o que é um projeto básico para licitar. A definição que está na nova lei de licitações é a mesma definição que está na lei 8666, é a mesma definição que está na lei do RDC e a mesma definição que está na lei das estatais. Então, quer dizer, não mexer em nada nela. E ela sempre existiu. Desde 93, né, muitos órgãos públicos licitam obras adotando estimativa de volume de concreto baseado em pré-dimensionamento, número de pontos de instalação elétrica e hidráulica baseado em valor por ponto, e consideram que esse nível de precisão para projeto básico está adequado, só que fere a lei. André, por que fere a lei? Vamos ver a definição. E é até bom o pessoal assistir a definição enquanto eu falo. Tá? Vamos lá. Projeto básico. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, olha o nível de precisão sendo destacado aqui, para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e possibilite a avaliação do custo da obra. Olha o custo da obra aí. E a definição dos métodos do prazo de execução. E muita gente para de ler aqui. Mas se eu paro de ler aqui, então eu posso trabalhar com estimativa de volume de concreto. Eu tenho traço, eu tenho a taxa de armadura, eu consigo avaliar o custo da obra, eu consigo definir o método construtivo, prazo de execução, beleza, morreu aqui. Não, porque a lei fala devendo, e quando a lei fala devendo, é obrigatório, eu tenho que ter esses elementos. Quais são os elementos que tem que compor o projeto básico? Muita gente boa não lê.
Primeiro, levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Até aí, tudo bem. A definição técnica de projeto básico atende isso aqui. Agora vamos ver a linha B. Soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, preço e prazo definidos. Pessoal, se eu trabalho com taxa de armadura no pré-dimensionamento, o que acontece na prática? Eu me formei no IME em 96, trabalhava com a norma antiga de concreto. Mas essa regra não mudou. Eu tenho uma taxa mínima de armadura, que deve estar dentro da seção de uma peça de concreto. Quando eu trabalho com uma taxa média, o que acontece quando eu faço o detalhamento da armadura? A taxa real de armadura fica superior à taxa mínima admissível. Como é que eu resolvo esse problema técnico? Eu aumento a dimensão da estrutura para atender a taxa mínima admissível. Então, se eu tenho muito aço concentrado, eu aumento o volume de concreto. Peraí, mas se eu aumento o volume, eu vou ter que fazer uma reformulação no projeto. Sim. Vai causar impacto no prazo e no custo. Sim. Então, para projeto básico, eu não posso trabalhar com pré-dimensionamento. Eu tenho que ter o detalhamento da armadura. Assim como eu tenho que ter o detalhamento dos eletrodutos da instalação elétrica. Assim como eu tenho que ter o detalhamento da instalação hidráulica. Peraí, André, o que você está falando é o seguinte: o projeto básico, eu tenho que ter todos os projetos complementares incorporados a ele? Sim. Fundação, estrutural, hidrossanitário, elétrico, instalações especiais, acabamentos. Todos os projetos complementares fazem parte do projeto básico. André, não estou satisfeito. Vamos continuar lendo a definição. Identificação dos tipos de serviços executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como as suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, e uma coisa importante da linha C, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Então, além de você ter todos os projetos complementares, a solução técnica adotada no projeto não pode frustrar o caráter competitivo. Na região, todo mundo trabalha com concreto armado. Só uma empresa trabalha com concreto protendido. Aí você faz um projeto de um prédio com a laje em concreto protendido, sem necessidade técnica, sem justificativa técnica. Eu estou frustrando o caráter competitivo. Então, além de ter todos os projetos complementares, atender a economicidade, eu tenho que ampliar a disputa na solução apresentada no projeto básico. Aí vem a pergunta, André, beleza, ok, mas o que sobra para o executivo? Todos os projetos complementares estão incorporados no projeto básico. Aí vamos lá. O que sobra para o executivo? Aí a linha D complementa isso. Vamos ver o que a linha D diz. Informações que possibilitem, está falando no futuro, lá na frente, o estudo e a definição dos métodos construtivos. Então a empresa no projeto executivo, ela vai definir no executivo como é que ela vai executar a obra. Instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. Continuando, sem frustrar o caráter competitivo. Bem, método construtivo é a empresa. Vamos falar um pouquinho de instalação provisória. Canteiro de obras. Canteiro de obras tem muito projeto básico que define o canteiro e quantifica o canteiro de forma inadequada. Vamos lá. Eu tenho um canteiro que vai ter que ser instalado para executar a obra. Qual é a norma que eu adoto para fazer um projeto de canteiro? Dentre as normas existentes, eu tenho que atender a norma regulamentadora número 18 do Ministério do Trabalho, a famosa NR18, que fala do meio ambiente, do canteiro na indústria da construção. Então, a NR18 me define quais são os parâmetros mínimos que eu tenho que atender em relação à segurança, instalações,
os facilities que vão estar disponíveis naquele canteiro, alojamento, vestiário, se vai ter ambulatório ou não. Então, todas essas informações, né, que devem compor o projeto de um canteiro estão na R18. Só que, pessoal, eu não consigo fazer um projeto executivo de canteiro se não sou eu que vou executar a obra. Vou dar um exemplo prático. Ambulatório em canteiro, é obrigatório ou não? Depende. Se eu tenho mais de 50 funcionários trabalhando na obra, eu tenho que ter um ambulatório. Se eu tenho 50 ou menos funcionários, eu tenho que ter apenas uma área de primeiros socorros, um estojo de primeiros socorros disponível para poder atender algum acidente. Logo, o número de funcionários, e não é a média, é o pico de funcionários, é que vai me definir se eu vou ter ambulatório ou não. Opa, isso impacta no custo do canteiro. E como é que eu chego à conclusão se eu vou ter mais ou menos de 50 funcionários? O meu histograma de funcionários. Como é que eu levanto um histograma de funcionários? Eu vou gerar um cronograma físico, vou pegar a quantidade de funcionários por período, por mês, de cada atividade que vai ser executada naquele mês e somo. Assim que eu gero um histograma. Então, para gerar um histograma, tem que ter um cronograma físico. Só que se eu faço um bom planejamento da obra, e eu estou trabalhando em média com 30, 40 funcionários e um mês de pico de 51, eu consigo reduzir esse pico fazendo o quê? Um pequeno ajuste de cronograma, tirando o paralelismo entre atividades. Isso é gestão. Mas quem vai definir isso é quem executa a obra. Por exemplo, a empresa pode utilizar métodos construtivos que precisam de menos gente trabalhando no canteiro. Reduz o efetivo. Eu estou falando só de um parâmetro, que é o ambulatório. Então, pessoal, no caso de canteiro de obras, o projeto básico, de fato, é um básico de engenharia. Quem vai detalhar esse projeto é a empresa construtora. André, mas eu tenho que dar uma solução, o ZNR18. Mas eu posso usar um canteiro de madeira, um canteiro de alvenaria, um canteiro de container, eu posso alugar um galpão para servir de canteiro. Mas já fiquei sabendo que tem uma empresa construtora que tem um galpão do lado do local da obra. Então, se eu usar o aluguel de um galpão, vai dar uma vantagem para ela. Eu posso usar isso porque vai reduzir custo? Não. Eu não posso direcionar para um galpão alugado porque eu estou ferindo o princípio da isonomia e eu estou frustrando o caráter competitivo. André, tem uma empresa que me procurou, falou que os containers dela estão lá parados, sem uso. Ela vai dar um desconto bom se eu botar o container como canteiro de obras. Eu posso adotar dessa forma? Não. Por quê? Porque eu estou frustrando o caráter competitivo. Então, eu tenho que me abster das empresas que vão participar da licitação e buscar qual é a solução do ponto de vista econômico, né, que melhor se adeque àquele tipo de obra. Por exemplo, uma obra que vai durar 5 anos, você fazer um canteiro de madeira, muitas vezes, o custo de manutenção desse canteiro é maior do que fazer de alvenaria ou de container. Então eu faço uma análise econômica, me abstendo das empresas licitantes e apresento a solução mais viável do ponto de vista econômico. Mas quem vai definir a área do canteiro, as instalações, é claro, obedecendo a NR18, é o projeto executivo da construtora. Então, por isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Primeiro, definir qual vai ser o projeto de canteiro. E segundo, ao definir o projeto de canteiro, como é que eu vou precificar e medir esse canteiro? Eu já peguei alguns projetos básicos que o canteiro era definido da seguinte forma no orçamento. Instalação do canteiro. Área de alojamento, 50 metros quadrados. Área de almoxarifado, tantos metros quadrados. Eu já vi orçamento colocando o número de geladeiras que estavam dentro da cozinha, as instalações e equipamentos da cozinha, tudo como item de orçamento. Mas peraí, pô. Se está como item de orçamento e dependendo do critério de medição, eu criei um problema fiscal. Qual vai ser a tendência do fiscal? Cara crachá. Meu amigo, você não executou 50 metros de alojamento. Pô, mas eu não preciso de 50 metros. 40 me atende, eu estou atendendo a norma. Não, mas aqui no projeto básico estava 50 e você tem que fazer 50 metros. Criei um problema para fiscalização. Aí qual vai ser a tendência das empresas? Ela vai tentar seguir exatamente como está no projeto básico para não ser penalizada durante a medição. Mas, André, eu estou perdendo um desconto bom, porque não há necessidade, eu estou pagando por algo que não precisa. Concordo. Como é que eu resolvo isso, pessoal? Primeiro,
Adote a solução que você considera mais adequada. Considerou de madeira a instalação? Ok, madeira. Dê liberdade para a empresa mudar isso no projeto executivo. E na hora de definir o critério de medição e pagamento da instalação do canteiro, não da manutenção, você orça o canteiro de que forma? Faz a memória de cálculo, faz o analítico, né, a composição analítica do canteiro, com todas as informações que você usou, mas na hora de colocar na planilha orçamentária, coloca canteiro de obras, 1 unidade e o valor total. Porque se eu boto a metragem quadrada, vamos supor que uma empresa, eram 500 metros quadrados no projeto básico, ela consegue fazer por 400 metros quadrados. Se ela botar 400 na proposta dela, os outros licitantes vão tentar impugnar a proposta porque ela botou um quantitativo a menor que está no projeto básico. Mesmo que a comissão aceite isso, né, vai ter empresa que vai querer brigar na justiça para impugnar a proposta dela. Se ela bota 500 metros quadrados e coloca um desconto no valor unitário, ela vai ter problema com o fiscal, porque o fiscal vai exigir que ela execute 500, porque no projeto está 500. Então como é que eu resolvo? Boto 1 unidade, valor cheio. Ela executou, ela recebe aquele valor. Então eu orço de forma detalhada, mas na hora de incorporar no orçamento eu coloco instalação de canteiro, 1 unidade. André, então eu vou botar uma verba, não bote VB. Por quê? Qual é a definição de verba? É um valor que eu estimo para algo que eu não tenho condição de quantificar. Espera aí, se eu não tenho condição de quantificar, esse projeto básico está impreciso. Então, por isso que eu não posso usar verba. É uma questão de semântica. Use unidade. Porque quando eu boto unidade, eu estou dizendo para quem está analisando o orçamento que essa unidade é baseada numa ficha de composição detalhada que chegou naquele valor. Quando eu boto verba, eu estou dizendo que eu chutei, entre aspas, né, os engenheiros arquitetos não gostam de usar esse termo, mas eu chutei um valor para a instalação do canteiro. Agora vamos lá, continuando. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Então a gente observa o seguinte, que a lei, né, ela diz que o projeto básico vai servir de subsídio para plano de licitação. Isso quer dizer o seguinte, projeto básico não tem só informação técnica, tem outras informações da área técnica também. Por exemplo, critério de medição. Eu mandei o processo para a área de licitações, mesmo que tenha um engenheiro lá, não é papel dele ver essas informações, né, ou fazer essa análise crítica. Já tem que vir da área técnica o critério de medição. Condições de habilitação técnica. Penalidades. Se não vai aceitar consórcio, por quê? Porque a regra é aceitar consórcio. Mas se muitas vezes na região é comum ter poucas empresas atuando, e se eu aceito consórcio, as 3 se juntam para entrarem juntas na licitação, isso fere, né, a disputa entre os licitantes. Então, é uma justificativa para não aceitar consórcio. Mas quem tem que fazer essa análise é a área técnica que conhece o negócio e, teoricamente, conhece melhor, né, o mercado da região. Então, todos aqueles subsídios necessários a montar o edital de licitação têm que estar disponíveis no projeto básico. Cronograma físico-financeiro, critérios de medição, critérios de habilitação, critério de aceitabilidade de propostas, né, restrições quanto aos consórcios, de tal forma que a comissão de licitação receba isso, né, a equipe que vai montar o edital, monte o edital baseado nessas informações. E gestão da obra, que é a parte da empresa. Então, o projeto básico vai dar subsídios para que a empresa se organize e que monte o planejamento de execução da obra. O que acontece muitas vezes é o seguinte, quem faz o projeto básico não vai executar, óbvio, né, até porque a lei não permite, e ele faz um cronograma físico-financeiro teórico. Isso quer dizer, ele vai estimar quais são as atividades que vão ser executadas antes e quais atividades vão ser executadas depois. Quais atividades vão ser executadas em série e quais atividades vão ser executadas em paralelo. Quando uma empresa é contratada para executar uma obra, ela tem que ajustar esse cronograma à sua realidade, à sua forma de execução. Então é saudável, é salutar que no projeto executivo a empresa faça um ajuste no cronograma físico-financeiro. André, a empresa pode mudar o cronograma físico-financeiro nessa etapa? Sim, é até interessante. Só que o fiscal tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, esse cronograma físico-financeiro tem que estar alinhado com a disponibilidade orçamentária.
Vamos supor que eu tenho uma obra que vai durar 2 anos. 30 milhões no primeiro ano e 70 milhões no segundo ano. O que acontece? A empresa faz um ajuste de cronograma e coloca a execução de 40 milhões no primeiro ano. 10 milhões a mais do que a disponibilidade orçamentária. O fiscal aceita, aditiva o contrato. Vai chegando lá para setembro, acaba o dinheiro. E aí? Eu vou ter que paralisar a execução da obra, vou ter um custo de desmobilização ou de manutenção do canteiro sem execução para continuar a obra no ano seguinte. Em outras palavras, eu estou gerando um custo adicional para a obra. E isso é caracterizado no sobrepreço e se eu pagar o superfaturamento. Então, qual o cuidado que eu tenho que ter? Né? Eu tenho que analisar um cronograma apresentado alinhado com a disponibilidade orçamentária. Outra questão importante que o fiscal tem que ver também. Além da disponibilidade orçamentária, o que a gente chama de antecipar o filé e postergar o osso. A tendência da empresa é antecipar serviços que geram maior lucro para ela e postergar serviços mais complexos, que geram maior custo para ela. Isso é muito comum em obra rodoviária. Ela executa aqueles serviços, né, mais fáceis, não críticos, e deixa, né, escavação em rocha, né, drenagem profunda, aquelas áreas mais difíceis para ser executadas depois. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer uma análise técnico-gerencial para não permitir que a empresa faça um ajuste de cronograma para antecipar a receita para ela, mesmo que seja de forma indireta. Então, atendendo a esses cuidados... e outra coisa, o mais importante, não extrapolar o prazo de execução. Se a obra é para ser executada em 2 anos, ele tem que cumprir os 2 anos de execução também. Então, tomando esses 3 cuidados, atendendo o prazo, atendendo a disponibilidade orçamentária e atendendo, né, as questões técnicas em relação à antecipação e postergação de serviços difíceis e fáceis, você pode aceitar um ajuste contratual incorporando o novo cronograma físico-financeiro. Mas, pessoal, qual o cuidado que eu tenho que ter também? Eu não posso fazer isso depois do fato consumado. A empresa executou uma parte da obra pelo cronograma novo, mas não foi feito o aditivo. E ela atrasou uma atividade pelo cronograma contratual. Não. Eu tenho que fazer esse ajuste antes dela executar o cronograma proposto. E, por fim, não menos importante, o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviço e fornecimento propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do artigo 46 desta lei. Vamos lá. Eu vou abrir um parênteses aqui, contar um fato, né, que eu vivenciei esse problema na época que eu estava no DENIT. A lei do RDC prevê que o orçamento faz parte do projeto básico em todas as situações. E eu levantei uma lebre, mas vem cá. Eu fiz uma contratação integrada. Eu já fechei o preço com a empresa, não tem aditivo contratual. Ela vai fazer o projeto básico e o projeto executivo. Quando ela me apresentar o projeto básico, para que eu vou querer esse orçamento no projeto básico? Eu já fechei valor. Bem, esse orçamento pode ser um problema para a fiscalização. Por quê? Chega a auditoria, vai pegar o orçamento do projeto básico e vai comparar com a proposta da empresa. Peraí, há indício de superfaturamento ou sobrepreço. E esse tipo de análise, pessoal, baseado no orçamento de projeto básico, é inadequado. Porque numa contratação integrada, nós vamos mais adiante, há riscos envolvidos. E esse risco, né, é incorporado no orçamento com valor. Então não tem sentido eu ficar pegando o orçamento de projeto básico e comparar com proposta de preço e contratação integrada. Só que lá na lei do RDC, como isso estava na lei, na regulamentação da lei, a gente não conseguiu tirar. E na época o ministro Tarcísio, eu trabalhava já no DENIT como diretor executivo, né, me chamou para conversar na época do que estava na Câmara dos Deputados, né, com o relator da lei, e eu propus esse ajuste. Olha, para contratação integrada e semi-integrada não precisa ter o orçamento quando na contratação integrada a empresa faz o projeto básico e na semi-integrada quando ela faz a alteração do projeto básico. Não tem sentido esse orçamento. Então isso foi incorporado na lei de uma forma indireta, né? Então entrou aqui. Então, né, modéstia à parte, isso aqui foi uma sugestão que eu fiz na época que foi incorporado na lei, que, pessoal, é uma mão na roda. Então hoje, na nova lei de licitações,
A empresa contratada por contratação integrada, se ela fez o projeto básico, ela entrega o projeto básico sem o orçamento de referência, porque o orçamento de referência, o orçamento detalhado, ele só é elaborado, né, para os outros regimes de execução. Para contratação integrada e contratação semi-integrada, quando a empresa muda o projeto básico, ela não tem que entregar o orçamento de referência. Bem, pessoal, em relação ao projeto executivo, então, qual é a definição técnica e a definição legal de projeto executivo? Se a gente for observar a definição no artigo 6º, o projeto executivo é um conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Isso quer dizer o quê? A definição técnica e jurídica de projeto executivo são as mesmas. Daí é que gera aquela confusão que eu falei anteriormente. Nós temos o anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Um é a evolução do outro, do ponto de vista técnico. Só que, para fins de licitação, projeto básico é um projeto de engenharia com todos os seus projetos complementares. E o que sobra para o projeto executivo são as questões que envolvem a gestão da obra, o cronograma de aquisições, o planejamento das contratações, instalação de canteiro e métodos construtivos.